Nós vamos agora apresentar para vocês a resposta e a discussão sobre o nosso quiz número 3, um caso de abdômen agudo numa paciente jovem do sexo feminino. Uma dor que se localizava na fossa ilíaca direita, e a gente vai apresentar sindromicamente quais seriam os principais fatores que poderiam levar essa paciente a esse quadro, certo? E a gente faz uma abordagem pautando a topografia, né? A abordagem sindrômica pautando a topografia da dor no abdômen agudo, tá? E finalmente a gente vai apresentar qual foi o achado especificamente dessa paciente, já que isso é um caso real que foi operado por mim há uns 2 anos e a paciente se recuperou de maneira excepcional. Tudo bem? Então acompanhe um vídeo com a explicação do nosso quiz número 3. Ok, então vamos lá, nosso quiz número 3. Nós temos o caso de uma paciente jovem, feminino, certo? Com história de dor em fossa ilíaca direita de início a 3 dias. A paciente referia vômitos associados, negava febre ao exame físico. Ela tinha um bom estado geral, tinha uma frequência cardíaca de 104, o abdômen era plano, tinha ruídos hidroaéreos diminuídos, Bloomberg positivo, certo? A rotina de abdômen agudo nós vamos checar nos próximos slides. E a tomografia de abdômen, que foi realizada após a rotina de abdômen agudo, não tinha nenhuma alteração importante. Aqui na rotina de abdômen agudo nós temos o raio-x de tórax, tá bom? Que é a principal alteração que a gente procura aqui nos casos de abdômen agudo, que a gente pede a rotina de abdômen agudo, é se tem presença ou não de pneumo peritônio. Nós notamos aqui no espaço subfrênico que nós não temos pneumo peritônio nesse caso, certo? Então vamos aqui para o raio-x de abdômen em decúbito dorsal. Alguns colegas aí responderam que poderia ser um abdômen agudo obstrutivo, porque tinha imagens de pilha de moeda. Mas vamos lá, essa paciente ela não apresentava clínica de abdômen agudo obstrutivo, não tinha parada de eliminação de flatos e fezes, não tinha distensão abdominal, então acho que o caminho não era bem por aí. E essa imagem aqui que foi levantada após ser de pilhas de moeda, eu acredito que não seja mais o colo, né? E seja também uma área aí semelhante a uma alça sentinela ou coisa que o valha, certo? Outro dado importante na rotina de abdômen agudo é que a gente poderia dizer que esses são esses níveis aí, né, destacados agora aqui em vermelho, né, que seriam níveis hidroaéreos. Até, de certa forma, poderia, mas não é aquele nível exuberante como a gente vê em casos mais comuns. Né? E a gente vê que tem um pouquinho de gás na ampola. Né? Vamos notar no círculo que vai aparecer lá embaixo, nós temos um pouquinho de gás na ampola, certo? Então, a rotina de abdômen agudo que não nos ajudou muito, né? Mas é um exame importante que tem que ser pedido, certo? Então, o que é que nós temos nesse caso? Nós temos um caso sindromicamente estabelecido como um abdômen agudo, tá? Então, uma rápida revisão, o termo abdômen agudo ela é uma referência, né, a sinais e sintomas de dor e rigidez abdominal. Isso é uma definição que a gente encontra, por exemplo, no Seibston, tá? E o desafio desses casos é a gente identificar precocemente e tratar precocemente, sobretudo, os casos cirúrgicos, porque a gente pode estar o atraso no tratamento desses pacientes pode levar a uma sepse abdominal que pode ter consequências catastróficas, tá bom? Então, ficar muito atento nos casos de abdômen agudo, intervir, identificar adequadamente os casos cirúrgicos e indicar corretamente o tratamento cirúrgico para esses pacientes. A gente pode classificar os abdômenes agudos em condições cirúrgicas e não cirúrgicas, tá certo? Então tem causas metabólicas, né, intoxicações, né, até causas hematológicas podem causar dores abdominais que mimetizam um quadro cirúrgico de abdômen agudo, então uremia, cetoacidose diabética, crise addisoniana, porfiria, né, tudo isso são causas metabólicas que podem levar a um quadro semelhante a abdômen agudo. Então ficar atento para essas causas não cirúrgicas. Toxina, envenenamento, narcóticos, acidentes com animais peçonhentos, metais pesados, certo? E causas hematológicas, a crise falciforme, bem determinada como algo que possa mimetizar um abdômen agudo, tá? Na história clínica da nossa doente, nós não temos nada disso, né? Então a gente poderia até pensar
que a paciente que tem uma rotina de abdômen agudo, né, que não ajuda muito, não é definidora, e que tem uma tomografia que não ajuda muito, que poderia ser uma causa não cirúrgica, mas não é o caso. Tá bom? Então, continuando. Das causas das condições cirúrgicas, a gente classificou em hemorrágicas, infecciosas, perfurativas, obstrutivas e isquêmicas. Né? Então, hemorrágica, né? Além das condições de dor, né, de rigidez, a gente ainda vai ter associado choque, né, choque hemorrágico. Então, traumas abdominais, né, sobretudo trauma de vísceras maciças, ruptura de aneurisma, gravidez ectópica rota, né, pancreatite hemorrágica, são as vedetes aí dessa condição. Infeccioso, apendicite, colecistite, diverticulite, abscessos hepáticos, abscessos de pessoas, né, do músculo pessoa, tudo isso está incluso aí na condição nos abdômenes agudos inflamatórios infecciosos. Perfurativo, doença ulcerosa péptica perfurada, neoplasia, diverticulite, corpo estranho. Né? E obstrutivo, as principais causas: aderências, hérnias, neoplasia, volvo, intuscepção, sobretudo em pacientes mais jovens, né? Intuscepção em adulto. Intuscepção em adulto é um pouco mais raro, mas pode acontecer. Isquêmico, trombose mesentérica, torção de ovário, hérnias estranguladas. Essa classificação é meramente didática, né? Mas continuando. A síndrome do abdômen agudo, né? O abdômen agudo como um todo, ele necessita de uma história da doença bem caracterizada, bem detalhada para a gente poder dar um bom diagnóstico. Então, caracterizar a dor, sintomas associados, né? Se for mulher, a história ginecológica, se tem atraso menstrual, dor durante a relação sexual, corrimento vaginal, tudo isso é de muita importância. Exame físico: identificar sinais de sepse, identificar os sinais de irritação peritoneal, sinais de choque, tudo isso são fatores que vão nos atentar para conseguir correr com o diagnóstico, conseguir correr com o tratamento e intervir de forma adequada. E exames laboratoriais, a gente tem que guiar esses exames laboratoriais, né? Lembrar que em caso de mulheres jovens, é sempre importante pedir beta, tá? A rotina de abdômen agudo, falando mais agora dos exames de imagem, apesar de raio-x, um exame teoricamente mais simples, ajuda bastante e pode evitar que você leve um paciente nitidamente com pneumo peritônio para um exame mais demorado e mais caro, como por exemplo o caso de uma tomografia, certo? O ultrassom é um exame bem utilizado e a ressonância magnética tem poucas indicações por ser um exame mais caro, mais demorado, mas também tem sua importância, né? Por exemplo, pacientes estáveis, sem sinais de sepse e que, por exemplo, tenha-se a dúvida em relação ao diagnóstico de apendicite. A ressonância é um bom exame, né? Já que não usa radiação, que não vai afetar o feto e que a gente poderia, em casos como esse, por exemplo, lançar a mão de usar esse exame. Pensando agora topograficamente aqui para a gente conseguir a partir disso todo o quadro de dor abdominal, de síndrome de abdômen agudo, a gente pensar desta forma. Então vamos lá. Se a gente tiver no hipocôndrio direito, as principais causas aí de dor nessa localização vão ser colecistite. Na verdade eu escrevi colecistite, mas podem ser todas as causas biliares, tá certo? Colecistite aí como a principal vedete, mas uma cólica biliar, uma coledocolitise, né, também vão dar dor nessa região. É óbvio que cada caso desse associado a outros sintomas, uma coledocolitise associado à icterícia, por exemplo, né? E o abscesso hepático também é uma afecção que não é tão rara quanto se pensa e que pode aparecer como diagnóstico diferencial de dor nessa região, de abdômen agudo que a dor se localiza sobretudo nessa região. Já para a região do epigastro, nós vamos ter como causas plausíveis doença ulcerosa péptica, pancreatite, colecistite, mas mais uma vez repito, né, as causas biliares também podem ter um padrãozinho de dor que o paciente caracterize mais como epigástrica, tá certo? Nós vamos pensar nas causas dorsais com irradiação para a região inguinal, para a fossa ilíaca, para
testículo em homens, grandes lábios em mulheres, nós vamos estar diante, principalmente, de maneira mais plausível, para a nefrolitíase ou ureterolitíase, certo? Ter cuidado nesses casos, que às vezes o cálculo migrando lá da pelve renal, caindo no ureter, dá uma dor infocilíaca direita que pode mimetizar quadro de apendicite, como a apendicite é uma das principais causas de abdômen agudo, né? Então, na fossa ilíaca direita, aqui vem uma enxurrada de possibilidades, né? Sobretudo se for mulher, se a paciente for feminina, a gente pode ter apendicite, doença inflamatória pélvica, torção ovariana, gravidez ectópica, ruptura de cisto ovariano, enfim. Então, essa região é uma região que causa mais dúvidas diagnósticas, né? Sobretudo se for uma mulher. Se for homem, basicamente, a gente não vai ter tantas possibilidades, né? Já que o homem não tem, a região anexial não está presente, né? E aí, como a gente até costuma brincar bastante, né, do lado, na fossa ilíaca esquerda, a gente vai ter a apendicite do lado esquerdo, né, que é a diverticulite, né? Bom, lembrando que tudo isso aí que a gente apontou topograficamente são possibilidades, são as principais causas, mas é óbvio, por exemplo, que um apêndice em posição anatômica diferente pode dar dor em local diferente. A gente já teve de operar, por exemplo, apendicite que simulou uma colecistite. O apêndice estava repousando sobre a via biliar, né? A gente já teve de operar apendicite que a dor era na fossa ilíaca esquerda, mimetizando aí uma diverticulite, por assim dizer. Esquerda não, desculpa, a fossa ilíaca direita, né? Porque o apêndice pode ter uma localização variada, né? Então isso é um diagnóstico topográfico, né, mais casual que a gente apresentou. Então, respondendo no caso do nosso quiz, né, quais seriam as possibilidades, como várias pessoas aí responderam de maneira acertada, né? Então, uma doença inflamatória pélvica poderia causar uma clínica feito essa da paciente, né, um abscesso tubo-ovariano, por exemplo, uma torção ovariana, gravidez ectópica, apendicite, certo? Muito bem lembrado, né, pelos colegas. Diverticulite também seria uma possibilidade, um diverticulite de Meckel, por exemplo, né? E aí, meus amigos, queria que vocês lembrassem sempre disso. A clínica, ela é soberana, certo? Então, esse paciente tinha um quadro de abdômen agudo e por mais que a tomografia descartasse as possibilidades, como apendicite, né, e outras causas, descartasse não, desculpa, como a tomografia não confirmava, mas a clínica era uma clínica cirúrgica, né? Essa paciente posteriormente chegou para a gente os exames laboratoriais, ela tinha leucocitose de 16 mil. Então era uma paciente que, apesar de que a tomografia não nos apresentava dados que nos encorajassem para uma terapêutica cirúrgica, mas a conduta foi cirúrgica pela clínica da paciente. Então nós colocamos essa paciente em sala, fizemos uma laparoscopia, certo? E o achado foi bem interessante, tá bom? Laparoscopamos a paciente e apêndice, ovário, trompas normais. Então, as principais causas que passavam na nossa cabeça, como apendicite e causas ginecológicas, foram descartadas. E nós fomos, sabíamos que tinha que ter alguma coisa, deveria ter alguma coisa cirúrgica no abdômen dessa paciente. E nós fomos investigar todo o delgado dessa paciente. E olha aí o que nós achamos. Não sei se vocês conseguem identificar na foto. Eu vou circular aqui de azul. Nós achamos uma perfuração de intestino delgado a cerca de 40 a 60 centímetros da válvula ileocecal, né? Por um objeto estranho que, pela laparoscopia, nós não conseguimos identificar. Nós ressecamos um segmento de 5 centímetros de intestino delgado e fizemos a enterectomia, certo? E eis aí o achado. O delgado, vocês conseguem ver pela foto, aberto, e ali do lado o corpo estranho que perfurou o delgado, que era uma espinha de peixe, certo? Então, a clínica é soberana, essa paciente tinha uma clínica cirúrgica, nós realmente operamos e queremos lembrar para vocês aí essa possibilidade de abdômen agudo, certo? Um abdômen agudo, né, perfurativo por corpo estranho. Esse foi o nosso quiz número 3, tá bom? Preparem-se aí, adicionem a gente no Instagram e no Facebook,
que a gente vai estar nas próximas semanas apresentando mais outros casos. Um abraço, pessoal. Boa noite.